Boa tarde, pessoal. Na nossa aula hoje nós vamos ver o módulo Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, ok? Apostila módulo 3 de vocês. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, tá? Vamos continuar falando sobre o plano APPCC. Na aula anterior nós falamos sobre alguns princípios, né? Os 3 primeiros princípios para a elaboração do plano APPCC. E hoje nós vamos falar o restante, né, do princípio 4 ao princípio 7, né? Quais são essas etapas, então, que nós vamos ter que cumprir para o estabelecimento, então, desse plano do APPCC. Lembrando, pessoal, que lá no primeiro princípio, nós vimos a identificação, a análise dos perigos, primeiro, e as medidas preventivas. Lá no princípio 2, nós vimos a identificação dos pontos críticos de controle. E no princípio 3, nós vimos como estabelecer os limites críticos, né, para o controle desses pontos críticos. E dando continuidade, então, a essas etapas, agora nós vamos falar sobre o princípio 4, que é o estabelecimento de procedimentos de monitoração dos pontos críticos de controle. Lembrem-se lá, estabelecemos os limites críticos, né? Temos os valores, né, que eu tenho que cumprir ali dentro do meu processo. E agora, neste momento, eu vou fazer a monitoração, né, desses limites, né, desses pontos críticos de controle. Então, por que eu vou fazer esses procedimentos de monitoração, gente? Eu tenho que assegurar que todas as medidas de controle que eu estabeleci operem como planejado nos PCCs, ok? E detectem qualquer perda de controle. Portanto, é necessário que a gente defina um sistema de monitoramento, tá? Eu não posso deixar lá que aquele limite que eu estabeleci, né, que aquele ponto crítico de controle que eu preciso controlar ali, eu não posso deixar que ele saia, né, do controle, eu não posso deixar que ele, né, não seja muito bem monitorado, tá? Esses métodos de controle, gente, sempre devem ser muito rápidos para serem efetivos, né? Por quê? Tem que ser rápido porque vi ali naquele momento, tá errado, rapidão, tem que parar, tem que corrigir, né? Tem que tomar alguma medida, né, para corrigir esse problema também. Nós vamos ver mais para frente sobre as medidas corretivas, as ações corretivas. Mas tem que ser rápido, eu não posso ter uma medida, um método de controle que vai me dar um resultado daqui 4 horas, né? Daqui 4 horas o meu produto já saiu faz muito tempo lá da linha de produção. Então, eu não posso utilizar métodos muito lentos, né? Eu tenho que fazer coisas rápidas e eficientes, ok? Todo esse sistema de monitoração, gente, tem que permitir, né, quando é possível, o ajustes, né, em todas as medidas de controle quando elas excedem os limites críticos. Então, como eu falei, vi ali, saiu do controle, aumentou muito, eu tenho que imediatamente tentar, né, voltar esse para o limite, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá uma temperatura, eu tenho que fazer com que, né, minha temperatura não pode passar de 50 graus. Foi lá para 55. Extrapolou o meu limite crítico. O que eu vou fazer? Corre, vamos reduzir essa temperatura o mais rápido possível para não perder aquele produto que está passando ali, né? E eu tenho que ter um equipamento que permita esse ajuste, né? Um termômetro. Naquele momento a temperatura está muito alta, eu tenho que resfriar o meio de alguma forma, então eu tenho que ter ali todos o que é preciso para eu tentar controlar isso o mais rápido possível. Ok, gente? A monitoração, ela é uma sequência planejada, tá? De observações ou de medidas que vão avaliar se o ponto crítico de controle está, sim, sob controle, né? E essa monitoração, ela tem um objetivo de produzir um registro, né, fiel para o uso na verificação. Então,
a pessoa lá que está monitorando, né, que é o monitor, ele vai ter uma ficha que ele vai ter que preencher, né? Pode ser uma ficha física ou, né, num tablet, enfim, né, virtual, não importa. Mas ele vai ter que preencher essa ficha, né? E a todo momento. Se ele tem que registrar a cada 10 minutos a temperatura, a cada 10 minutos ele vai ter que escrever ali quanto estava a temperatura. Se ele tem que escrever, né, registrar a cada 40 minutos, a cada 40 minutos, enfim, né, ele sempre tem que estar fazendo esse registro, né? Por quê? E esse registro tem que ser armazenado. Qualquer problema, gente, qualquer coisa que aconteça dentro de uma linha, de uma indústria, nós precisamos ter os registros, né? Eles vão comprovar que o processo foi feito de forma eficiente, né? Se der algum problema com o produto lá na frente, alguma contaminação, nós conseguimos voltar ali para a linha de produção e rastrear tudo o que aconteceu, né? Encontrar o problema do produto, onde está o problema, né? O que aconteceu. Então, é importante que o monitor, né, tenha essa consciência de que ele tem que fazer um registro fiel, ele tem que escrever de forma correta, né? A escolha dessa pessoa que vai fazer essa monitoração é muito importante, porque a pessoa vai escrever ali, né? E tudo que ela escrever ali, né? Todo o processo vai depender do que o monitor está registrando. Então, tem que ser uma pessoa que está comprometida com o sistema, né, a PPCC, uma pessoa que está comprometida com a empresa, com o produto, certo? Quando a gente fala de monitoração, gente, isso varia, né, de que produto, né, a quantidade, né, os intervalos de tempo que essa monitoração vai ser feita. Por quê? Claro, uma indústria muito grande, tem muitos equipamentos, tem muitas, né, dependendo do tamanho da indústria, vai ter muitos pontos críticos de controle. Então, né, eu vou ter que ter muitos funcionários para fazer essa monitoração, né, e é um pouco, muitas vezes é complicado, né? Então, o ideal é que seja contínua, né, que o funcionário ele fique ali apenas, né, observando se aquele equipamento, né, se a temperatura não está extrapolando, e não só registrando a cada 10 minutos, mas que ele acompanhe o tempo todo, né? Isso seria o ideal, né? Mas quando não é possível, são estabelecidas frequências de controle, né? A cada 40 minutos, a cada 10 minutos, ou a cada 1 hora, aí muitas vezes um monitor ele vai passando pela indústria inteira, né? Enquanto nesses intervalos de tempo ele vai monitorando outros equipamentos, né? Outros pontos críticos de controle. Quando a gente fala dos monitores, né? Que são as pessoas que vão fazer toda essa parte, né, de registro, eles são escolhidos, né, para essa monitoração. E eles têm que ter algumas características, né? O ideal é que eles tenham algumas características, porque depende deles, né? Eles são muito importantes. E essas pessoas, elas têm que ser treinadas na técnica utilizada para monitorar cada variável dos limites críticos, tá? Então, eu não posso pegar lá um funcionário aleatório e falar para ele, vem aqui e faz isso agora. Não. O funcionário tem que ser treinado, né? Dependendo do tipo de ponto crítico de controle ou do tipo de equipamento, enfim, ele vai ter que monitorar de uma forma diferente, né? Então, ele precisa ter um treinamento, ele precisa saber as variáveis, né, dos limites críticos de cada um desses pontos críticos de controle, então ele precisa de um treinamento para isso, ok? E ele também não pode confundir, eu estou monitorando 3 equipamentos que medem, né, temperatura. Um tem que chegar a 50, um a 60 e um a 70. Ele não pode confundir um equipamento com o outro, porque isso vai gerar um problema muito grande no meu processo. Se ele deixou o equipamento que não podia passar de 50 graus, estava a 60, porque ele achou que aquele era de 60. E isso vai causar um transtorno muito grande, porque, né, ele pode simplesmente comprometer o produto ali na falta, né, de conhecimento e do registro ali daquele problema que ele estava vendo, que para ele não foi um problema, porque ele não sabia, né?
Esses funcionários, gente, também têm que estar cientes dos propósitos e da importância da monitorização, tá? Como eu disse, as pessoas que vão fazer essa parte de monitoração, elas têm que estar inseridas ali no APPCC com consciência da importância, né, que a implantação desse sistema tem para uma indústria, né, e quais os benefícios que ele traz. Então, é importante que o monitor ele tenha toda essa, né, essa parte de consciência e responsabilidade, né, tem que ser responsável por tudo que ele está fazendo naquele momento. Esses monitores também têm que ter acesso rápido e fácil a toda a atividade de monitorização, né, porque é algo que ele precisa fazer, então tem que ser um acesso rápido, né? Ele não pode ter que entrar para fazer a monitorização no ponto crítico de controle, em um local de difícil acesso que ele não consegue enxergar com facilidade e tudo mais, né? O ideal é que se tenha um acesso rápido. E, gente, essa pessoa, como eu já disse anteriormente, ela tem que proceder corretamente o registro da atividade em tempo real, né? Ah, esqueci. Passou 2 minutos. Vou colocar que era a hora anterior, porque se eu colocar 2 minutos, meu chefe vai brigar comigo, porque ele vai ver que eu atrasei 2 minutos. E aí, né? Cadê o comprometimento? Pode ser que naqueles 2 minutos ali, aquele ponto crítico de controle teve uma variação muito grande, teve ali, né, um desvio, e comprometeu o produto, e aí o chefe depois vai lá olhar no registro, estava lá um registro normal. Como que isso aconteceu, né? Então, as pessoas têm que ter muita responsabilidade, tá, gente? No âmbito, quando a gente fala ali de monitor, né? Tem que ter responsabilidade. Existem diversos tipos de monitoração, tá, pessoal? Aqui eu trouxe alguns exemplos de monitorações que são feitas dentro das indústrias, né, em pontos críticos de controle. Então, nós temos lá as observações visuais, né, presença de objetos em recipientes, verificação de lacres, né, quando a gente tem algum tipo de produto que possa estar contaminado, né, por perigos físicos, né, então, há essa observação visual. Avaliações sensoriais, né? Onde os monitores fazem a percepção de odores anormais, cor de alguns dos alimentos que estão sendo produzidos, então, né, a avaliação sensorial desses produtos. A análise sensorial envolve o odor, o sabor, a cor e a textura, né? Então, dependendo do tipo de produto, essas análises podem ser realizadas pelos monitores para eles conseguirem, então, avaliar, né, essas diferenças, ok? Temos as medições químicas também, né, que podem ser realizadas como o pH, o cloro, né, concentração de cloro, algumas medições físicas, né, eu sempre dou o exemplo da temperatura, né, do termômetro, que é super fácil da gente conseguir visualizar, né, os valores e tudo mais, dar exemplos, mas temos medições físicas como tempo e temperatura, né, tal produto tem que ficar tanto tempo aqui, né, ou determinada temperatura, ele não pode passar de 10 segundos, ele não pode passar de 20 minutos e tudo mais, ok? E temos também, gente, os testes microbiológicos, né, que também são feitos por conta dos controles biológicos, né? Então, se em algum momento, né, alguns desses testes tiverem que ser feitos dentro dos pontos críticos de controle, eles serão, né, realizados pelos monitores,